E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito sobre poder escolher os projetos. Meus clientes me perguntam normalmente sobre como eu faço para poder organizar o meu negócio de modo que eu possa escolher os projetos mais rentáveis, mais desejáveis, que tenham mais possibilidade de crescimento. Como que se faz para poder escolher os projetos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino e eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios que estão começando a escalar, a criarem estruturas para o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos operacionalmente do dono, através de relações sólidas de trabalho, onde há priorização, senso crítico, rotinas bem estruturadas, processos bem definidos e a capacidade de melhorar através de um processo de otimização. É isso que eu faço aqui e parte desse processo é o que eu vou comentar com você hoje aqui, que tem a ver com poder de escolha. Quando que o dono de um negócio começa a ter mais poder de escolha a respeito dos projetos que ele vai atender? Particularmente hoje eu vou falar da realidade de coprodutores dos negócios, mas isso também é um princípio que se aplica a outras áreas. Coprodutores também, outras pessoas que têm parcerias, sociedades, prestadores de serviço, designers, também vão poder se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque afinal é um princípio relacional, é um princípio de escolhas, é uma estrutura que o dono cria para poder escolher. E como que ele vai fazer isso na prática? Como que é possível ter escolha? E aí, para começar, eu já quero avisar você que é muito contraintuitivo a princípio. Vai parecer que eu me perdi nesse vídeo aqui. Você vai achar que fala, cara, Lucas, você não está falando de poder escolher projetos, de poder escolher o projeto que eu quero? Não é só fazer um critério de checklist ali, de eu coloco aqui os projetos que eu quero escolher e vai lá e escolho? Não, não é. Tem algo mais profundo, que é uma estrutura sólida, que é o que eu ensino aqui na Decision Pro, que é o que realmente dá a capacidade de escolha. Então, fica comigo aqui, que é contraintuitivo mesmo, tá? É uma coisa que demanda a gente pensar, demanda a gente fortalecer o músculo da nossa deliberação aqui para conseguir fazer a coisa fluir, beleza? Para conseguir ter uma linha de raciocínio lógica, mas que ao mesmo tempo é uma lógica que é prática, que se aplica na realidade, ok? De um negócio que está começando a escalar. Então, em primeiro lugar, eu quero alinhar com você o seguinte, eu quero que você compreenda que para poder escolher projetos, o dono precisa poder escolher. Capacidade de escolha tem a ver com possibilidade de escolha. E quando é que existe essa possibilidade para começar, né? E aí eu vou falar depois, é claro, quando ele pode fazer isso, mas o que é necessário para poder escolher? O primeiro critério, o mais radical, vamos dizer assim, o mais concreto, é não precisar escolher mais. É não precisar dos projetos. E como é que um dono de negócio faz para não precisar de um projeto? Ele não tem mais a dependência financeira daquilo. Que se não existir um faturamento no próximo mês, nos próximos 3 meses, ele consegue pagar as contas da empresa, ele consegue pagar o custo de vida dele sem colocar um centavo. A capacidade de escolha vem da priorização e da gestão financeira que o dono vai ter para construir um caixa de 6 meses. Tá? Não é de 3 meses, eu estou falando de 6. Que esse caixa ele tem a ver com o open doors, de certa maneira, ou seja, portas abertas da empresa. Eu gosto de ir um pouco além e quero colocar o prolabore que o dono tá ali, né, que ele pode sustentar, ok? Passa por isso para começar. Essa é a parte estrutural de controle total do dono, que ele vai deixar isso bem forte, se ele quer poder escolher, se ele quer ter poder de escolha, certo? Essa é a primeira fase. Eu não vou falar as 3 aqui para não parecer muito estruturadinho, que não é tão estruturado assim, o dono vai precisar ter jogo de cintura, tá? Não é uma sequenciazinha, elas podem ser que elas tenham que ser feitas juntas, então fica comigo que as outras 2 são igualmente relevantes. Talvez elas não necessariamente acontecem numa sequência, ok?
ok? Essa é a primeira fase. Estou tranquilo, tenho 6 meses ali, a empresa, se eu não pegar mais nenhum projeto aqui agora por hora, eu tenho condições de seguir. Sem ter que tirar dinheiro do meu patrimônio, eu consigo pagar as contas. É claro que isso vai demandar uma operação mínima viável, enxuta, essencialista. Por isso que eu falei no outro vídeo a respeito dessas disciplinas. Porque se o dono for megalomaníaco, quiser contratar todas as pessoas que ele quer, quiser ter um time grande, que muitas vezes num estágio de pré-escala ele não vai conseguir nem dar conta de treinar todo esse time, aí não vai dar certo, ok? Então, primeira coisa, caixa de 6 meses que comporte um estilo de vida frugal, ok? Estilo de vida bem pensado, não vai achando que dá para construir caixa de 6 meses se o dono retira um valor absurdo da empresa, não guarda o dinheiro, não faz reserva para tirar o plurabole dele, ok? Ok nessa parte? Então assim, essa é a parte de controle total do dono. Agora vamos para uma parte que não é que ele não tenha controle, ele também tem controle, mas não vai acontecer necessariamente dentro de um cronograma, não dá para calcular muito bem quando isso vai acontecer, que é o tipo de acordo que ele vai fazer com o expert. O tipo de acordo em projetos que são muito novos, inéditos, precisa ser bem pensado. Muitos donos entram numa pressa, que eu já falei que é um ponto cego, a pressa gera pontos cegos, de fazer um acordo de participação, de sociedade e de alinhamento, onde ambos não há uma contrapartida de um custo fixo a ser assimilado, a ser cobrado, e é feito só a receita a partir dos resultados. Esse é um erro que muitos donos de negócios que estão coprodutores, muitas vezes, e parcerias, que deixam de lado o custo fixo, querem pegar muito no resultado final, na porcentagem do faturamento bruto, muitas vezes, querem ganhar ali no resultado a mais, que erram de ter a parte de estruturação. Todo projeto leva um tempo para amadurecer. Enquanto o projeto não dá resultado, ele não vai entrar não vai ter fluxo de caixa, não vai ter nenhuma entrada financeira ali na empresa. Então essa é outra coisa que todo coprodutor precisa ter noção de que talvez ele ainda não esteja no momento de negócio que ele possa trabalhar somente no variável, que a gente chama. O ponto cego do variável. Só no variável, tá, mas enquanto o resultado ainda não vem, se é sobre lançamento, se é muitas vezes sobre perpétuo, vai ficar só no variável e vai pagar as contas como? Aí começa a não ter noção de centro de custos, que é a outra parte que eu vou falar. Então, esse já é um erro que muitos donos de negócios coprodutores acabam enfrentando e de não terem uma parte fixa. Precisa ser híbrido no começo, ou até em alguns casos é uma consultoria inicial para poder dar largada, para poder conhecer o projeto melhor, em formato de consultoria. Por isso que o modelo de negócio ele é tão bom, porque muitas vezes o expert conhece o coprodutor através de um curso que fez, depois o coprodutor faz uma consultoria para ajustar os processos, depois as camadas, a cadência dos relacionamentos, já tem um vídeo sobre isso também aqui no canal, vai ter uma cadência até as partes estarem minimamente alinhadas, há um tempo necessário que não é tão custoso para ambas as partes, inclusive. Então, cuidado com essa excessivamente a dependência do variável, porque se o variável não vem ou se ele não ocorre, foram horas investidas de trabalho que não estão sendo remuneradas. E aí, como é que você vai escolher? Você tem um monte de projeto ali que muitas vezes ainda não trouxe o resultado esperado e não tem caixa, aí não tem como escolher. Não está se produzindo caixa. Não está se produzindo estrutura de escolha. Estrutura para poder escolher. Vem de uma parte. Não precisa ser um abuso. Pode ser uma estrutura mínima viável ali, financeira. Um fixo mínimo viável para a administração da empresa. Precisa fazer conta para ver quanto custa operar.
para aí sim poder escolher. Depois, também o dono precisa ter noção que se ele quer poder escolher, ele precisa saber escolher. Ele não vai poder ter tudo que ele quer. Talvez, enquanto ele ainda não tem toda a construção do caixa de 6 meses, ou um patrimônio, um ano de reserva ali, que eu entendo que é o mínimo que cada pessoa deveria produzir, de reserva financeira, dinheiro no bolso dos seus custos de vida, ele vai precisar aprender a escolher. E essa terceira, se ele não sabe fazer, as outras não são possíveis de fazer. Porque hoje o que eu vejo muito são donos de negócios muito movidos por sonhos de consumo. Fazem o negócio crescer para poder gastar mais, para poder consumir o que quer, para poder gastar e aumenta o padrão de vida e começa a querer comprar roupa cara, coisa cara, carro caro, casa cara, sem ter ainda o dinheiro no bolso, sem ter os 6 meses, sem ter esse 1 ano de reserva. Que se não entrar nenhum... Vamos fazer as camadas, né? São 6 meses ali de remuneração de Prolabore e de remuneração do time. Se o time não é enxuto, não é mínimo viável, não é essencialista, cara, fica grande. Aí é muito difícil construir isso. 1 ano de reserva financeira pessoal. Agora, como é que você vai produzir 1 ano de reserva financeira se consome tudo? Como é que você vai, se o padrão de vida está muito elevado? Então, essa última parte, não, penúltima, eu vou falar sobre mais um ponto aqui que a gente precisa pensar aqui para você poder ter escolhas, como poder ter escolhas. Essa última aqui, penúltima, né, que eu falei aqui, tem a ver com frugalidade, com ser inteligente, fazer boas escolhas, não ficar viciado em coisas que tiram a capacidade de ter disciplina, de adiar gratificação, de guardar dinheiro, de coisas, consumo, impulso, querer sempre o mais caro, isso é tudo mega, isso tudo tira a atenção do simples, que é o simples que dá resultado na imprevisibilidade. Estruturas muito complexas, cheias de detalhezinhos, com frescura, que não fazem o arroz com feijão, são moídas pela imprevisibilidade, pela incerteza, na verdade, pelas nuances do mercado, pelo comportamento errático do mercado. Então não dá para construir toda essa estrutura que a gente está falando aqui, não dá para começar pelo começo de tudo aqui, que é, não dá para ter escolha, você não sabe escolher, você não sabe tomar decisão, você não consegue escolher, fala, cara, olha, eu quero ter escolha, mas eu também quero ter um padrão alto de vida, então pronto, você não tem escolha. Você não vai conseguir ter escolha, você vai precisar pegar o projeto que dá, não vai dar tempo. As escolhas, quando não existe mais tempo, mais fôlego sob o ponto de vista financeiro, dá para se tomar melhores decisões, mas tem pessoas que não caem essa ficha. À medida em que o negócio cresce, começa a aumentar os sonhos de consumo. A pessoa tem uma coisa que é outra, tem outra coisa que é outra. Entra no modelo insaciável, e aí o que acontece? Não vai poder ter escolha. Ok? Não vou entrar muito aqui nos pormenores financeiros, porque isso é uma coisa que, assim, eu vou trazer o meu ponto de vista. Eu entendo que uma empresa que está começando a escalar precisa trabalhar, sim, para ter 6 meses de caixa, incluindo o Prolabore. E, além disso, o dono precisa ter no bolso dele mais 1 ano aí de reserva para os custos fixos dele. Guardado ali. Isso aí, estamos falando aqui de uma reserva de emergência mínima, a gente está falando de uma... É esse que é o métrica, muita gente pergunta qual é a métrica para saber se eu posso arriscar mais. É essa, você já atingiu essa fase? Fez isso? Aí começa a arriscar mais, mas primeiro estrutura, depois começa a queimar mais dinheiro para tentar, mas primeiro faz uma estrutura e para ter essa estrutura precisa ser enxuto, senão não consegue fazer. Senão o negócio começa a demandar muito combustível. É como se fosse aqueles carros antigos que fazem, sei lá, 3 litros por quilômetro, 2 litros por quilômetro. Consome muito para poder performar. O negócio performa, mas consome muito. A pessoa é um bom empresário, mas consome muito. Aí vira um carro obsoleto. Então precisa controlar o estilo de vida. E por último,
é o centro de custos das coisas. Cada produto precisa ter o seu centro de custos. Não dá para emprestar dinheiro de um projeto para o outro. Talvez por um tempo até precise, mas usar o centro de custos de forma inteligente, então, para assim, eu tenho o centro de custos, eu sei quando cada projeto me custa e eu uso agora uma equipe que poderia atender 3 projetos, eu uso para atender 6 por inteligência, por ter bons processos, por ser mínimo viável, por ser enxuto, por trabalhar de forma inteligente. Aí sim, beleza. Sem exaurir, é claro, a equipe. Aí ok. Aí está caminhando bem. Ok? Então, para poder escolher os projetos, precisa ser frugal. Essa é a... Precisa estar mínimo viável, enxuto, precisa ter bom controle financeiro, precisa ter reserva, que aí dá para escolher. Senão, não dá. É isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu ponto de vista, é claro, aqui, mas é o que a gente tem visto isso acontecer na prática, então a gente vê que está bem aderente à realidade de negócios que estão começando a escalar. Pode ser impopular, talvez, isso que eu estou falando aqui, ou desconfortável, mas é isso que traz a tranquilidade para poder escolher. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, então, considere dar o seu like. E se você gostaria de estruturar a tua empresa para que você possa escolher os melhores projetos, considere também conhecer o trabalho que eu faço aqui na Decision Pro, ajudando donos de negócios a criar uma estrutura para fazerem seus negócios escalarem de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do dono no operacional através de relações de trabalho sólidas. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.